A liberdade religiosa é um direito fundamental que permite a expressão das diversas crenças e práticas espirituais ao redor do mundo. De religiões milenares a novas formas de fé, a diversidade religiosa é um reflexo da busca humana pelo significado e pela transcendência. No entanto, ao longo da história, essa liberdade foi frequentemente ameaçada por intolerâncias, perseguições e conflitos. Este documentário explora os desafios e as conquistas da liberdade religiosa, destacando sua importância para a convivência pacífica e o respeito entre as diferentes culturas e crenças. Meu nome é Jeane, eu sou espírita há 36 anos, desde os 14. Eu conheci o espiritismo, é até interessante falar, eu estava fazendo um trabalho, eu sempre fui engajada com trabalho social, estava visitando um asilo na minha região, eu sou de Goiás e lá fala asilo. E eu estava atravessando a rua, uma pessoa me chamou, uma pessoa que eu conheço, mas não era da minha intimidade. Me chamou, Jeane, vem aqui. Ela me deu um livro. E esse livro era um livro espírita, que chamava O Mundo que Encontrei. E esse livro, então, me despertou para conhecer o doutor espiritismo. Na época, foi uma salvação para mim. Estava vindo de um contexto muito desafiador, de uma infância muito difícil, de um lar bem desestruturado. E o espiritismo iluminou meu caminho. Ele tocou tão fundo no meu coração que me transformou. Então, eu passei a ser uma jovem bem, assim, atuante, em mais processos, e comecei a minha caminhada. O espiritismo acredita em Deus, Jesus Cristo, na Trindade ou não? O espiritismo, ele é assim, um conjunto de princípios e leis trazidas pelos espíritos ao educador francês Allan Kardec. Sim, né, ela vem então trazer um conceito de um Deus, né, esse Deus de amor, esse Deus que acolhe, e também ele acredita em Jesus. Claro que Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo, é Jesus que vem então trazer para a gente a bússola para que a gente busque o aprimoramento moral, que a gente busque uma perfeição relativa, né? Você já sofreu algum tipo de perseguição religiosa? E se sim, como foi isso para você? O que você sentiu e como você lida com isso hoje? Eu já perdi namorado, eu já perdi emprego, já perdi amigo, de pessoas que se distanciaram por não conhecer o espiritismo. O espiritismo mesmo já sofreu perseguição, né? Desde a Kardec já teve os livros queimados na Espanha, quando lançou o Livro dos Espíritos. Como que você vê que a liberdade religiosa ela beneficia não só os centros espíritas, não só o espiritismo que você vive, por exemplo, mas todas as religiões? Como que você vê isso como um bem para a sociedade? Primeiro que quando fala a palavra liberdade, dentro da doutrina, a gente estuda as leis morais, né? Liberdade é uma lei, né? A liberdade de expressão, a liberdade de ser quem você é, a liberdade de pensamento, de consciência, o livre-arbítrio que cada um tem, né? A única coisa que vai nos cobrar o livre-arbítrio é a responsabilização dos nossos atos. Então, liberdade é algo que a gente tem que trabalhar muito, né? Para a gente dar liberdade para o outro. E a gente, Jesus, né? Já que nós estamos falando aqui de Jesus, né? Porque muitas pessoas acham que dentro do espiritismo a gente não fala de Jesus. Sim. E é ele que é o nosso maestro, é ele que é o nosso irmão maior que nos direciona. Então ele deixou 2 mandamentos para nós, né? Era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele não falou que era o próximo que era de uma religião, de outra religião, ele não falou nada disso. Ele não falou também que o Deus era o Deus de um determinado povo. Ele disse que o Pai era nosso. Então, assim, quando a gente fala em liberdade, é para todos. Então, todo mundo tem o direito de escolher os seus caminhos, escolher suas religiões. É onde seu coração pulsa, né? Então, a liberdade ela é essencial para a gente trazer a nossa essência para o mundo. E uma coisa importante que a gente sempre fala dentro do espiritismo, que nós, como filhos de Deus, a gente tem deveres a cumprir. A gente tem deveres a cumprir com o próximo, conosco mesmo e principalmente com Deus. Meu nome é Fábio Nicaido, tenho 42 anos, sou participante da filosofia Seicho-no-ie. Como que você conheceu? Certo? Eu não
participo dela desde que eu nasci, mas é da minha família, a família da minha mãe participava. Então minha bisavó já participava da Seichonoye, então ela veio do Japão, né, já participando. Chegou no Brasil, passou para minha avó, né, que passou para minha mãe, que eu tive contato desde criança, né. Essa é uma filosofia oriental, iniciou em 1930 no Japão, né, então o professor Masaharu Taniguchi teve uma revelação divina e ele escreveu um livro chamado A Verdade da Vida. Então, hoje ele é dividido em 40 volumes e toda a filosofia está dentro desses livros aí. Como que tu se sentia sendo uma minoria na questão das religiões? Então, ela é uma religião baseada em 3 grandes religiões, né? Então, ela tem muita coisa do cristianismo, do shintoísmo, que é uma das principais religiões do Japão, e do budismo. Legal. Então, ela tem algumas cerimônias do shintoísmo, do budismo, e também tem muita coisa do cristianismo. Então tem, acredito-se em vários profetas, né? Então Jesus Cristo, Maomé, Buda, vários profetas trouxeram verdades. Então essa filosofia é baseada em várias outras religiões também. Mas para você, cara, você chegou a sofrer algum tipo de perseguição, cara, rejeição, ou algo do tipo que influenciou a tua fé, cara? Não, ela, até por ser uma filosofia, tem muita gente que leva como religião, né? Mas a Seichonoye, ela prega que você mantenha também a sua religião de origem, né? Então, legal, cara. Se você é cristão, você continua indo na missa, continua fazendo os mesmos ritos e também pode levar a Seichonoye como uma filosofia de vida. Então, ela é uma filosofia não sectária, né? Então ela não descredibiliza nenhuma das religiões. Então, como ela tem algumas alusões que ela faz assim, é que a verdade, né? Cada religião tem uma verdade, tem seu profeta, né? Tem forma de levar como se conduz a vida. Eu queria saber o que tu sente sobre essa liberdade religiosa. Nós vivemos aqui num país laico hoje, né? E um recado também para as pessoas que são intolerantes. E que você gostaria de deixar para elas aí também? Eu acho que não existe uma verdade única, né? Cada um tem a sua própria verdade, segue os seus preceitos, né? Eu acho que quando você se encontra uma religião, é aquela que te faz bem. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, é fundamental que se respeite, né, cada crença, cada forma de se encontrar, de acreditar no que é correto, né? Então, eu acho que é fundamental para que exista uma boa relação entre as pessoas, que se respeite, além dos gostos pessoais, as suas crenças também. Meu nome é Newton César Ossovski, eu tenho 50 anos, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, há mais de 20 anos. Conheci a igreja através da minha esposa, né, quando nós tínhamos aí 22 anos, começamos a pensar em casar. Eu sou natural da religião católica, nós tínhamos que decidir entre uma religião a seguir. Ela era uma membro afastada da igreja e a gente acabou recebendo as palestras e eu fui batizado junto com ela, porque entendemos que tínhamos que seguir a mesma linha de raciocínio em relação à religião. E hoje você tem algum tipo de cargo dentro da igreja? Como é que funciona lá? E hoje eu sou o presidente do Coro de Elders, ou seja, responsável por todos os homens da capela na questão de assistir e fazer as coisas da igreja. Como é que foi para você aceitar ir para essa religião? Sempre fui muito católico, e minha mãe sempre foi, ela foi coordenadora das capelinhas, né? Para quem é católico sabe o que é isso. É uma pessoa bastante ativa na igreja, né? Geralmente o pessoal imagina os católicos, eles não são muito praticantes. Não, tem muita gente que trabalha. Então a minha mãe era da coordenação das capelinhas e eu sempre fui uma pessoa super religiosa, aprendi os eventos. Quando eu conheci a minha esposa, aí a necessidade era nós definirmos um lugar. Mas através das palestras que os elders, né, são os missionários que saem a campo, ficam 2 anos fora fazendo proselitismo, eu fui desafiado a orar, a saber um pouco mais sobre a religião e principalmente obter um testemunho. A minha esposa já tinha isso, através da família dela, da avó dela, que ela se converteu. E eu, através do Espírito. Então, me converti aí há mais de 20 anos atrás. Você diria que a sua conversão foi algo próprio? Você não pegou de ninguém? Próprio. Tive que orar e receber revelação. Inclusive, eu recebi essa revelação com um sonho com a minha mãe mesmo, falando claramente para mim, este é o lugar. Se você já teve, né, algum tipo de perseguição religiosa, se sim,
Como que foi a tua reação? O que que você sentiu? Como você se sentiu nesse ato? No Brasil, hoje somos mais ou menos 1,5 milhão de membros só no Brasil. Isso dá menos de 1% então, da população brasileira. Nossa. Acredito assim, diretamente eu nunca fui. No momento em que eu me converti, mudou minha rotina. Né? Nós guardamos o dia do Senhor, que era no domingo. Então, como católico, eu não tinha essa prática. Mas principalmente os amigos. O pessoal começou a observar e foi se afastando, de certa maneira. Nunca fui criticado veementemente, mas algumas pessoas, assim, às vezes queriam apontar o dedo, né? Porque há muita inverdade também, né? Muita gente simplesmente olha alguma coisa na internet e classifica todo mundo igual e aí acaba querendo te julgar. Mas eu nunca pessoalmente tive problemas com isso, mas a gente sente um afastamento, principalmente dos amigos, até porque você mudou a tua rotina, né? Você para de fazer o consumo de determinadas bebidas que você bebia, você opta por obedecer os mandamentos. Sou Leandro, sou praticante do budismo Nichiren, que é o budismo do Japão, há 9 anos. Como que você se converteu para essa religião? Qual que é a tua história de conversão aí, cara, dentro do budismo? Eu conheci na minha infância, tinha uns 12, 13 anos, através de uma amiga. Daí com 21 anos de idade eu vim a praticar. Realmente tenho interesse em buscar, né, em me converter. Legal. Daí eu fiquei 1 ano frequentando para depois realizar minha conversão. Assim, não tem um prazo, mas eu senti que eu precisava aprender um pouco mais antes de me converter. Como que pra você cara, ser uma minoria? Como é que você se sente nisso? Se isso enfraquece a tua fé de vez em quando? Se você já sofreu algum tipo de perseguição? Tem alguma história parecida com isso? Como que é pra você? Já aconteceram de pessoas colocar panfletos e coisas e tal nas nossas sedes, né? Então você chega na sede para ter uma reunião e tem alguns panfletos falando algumas coisas não tão agradáveis. Caraca, tipo, sério, não tá cultuando a Deus, tá cultuando ao diabo, sabe? Meio que já teve essas situações. Nunca perdi amigos por conta disso, mas no começo da minha prática, parte da minha família, assim, teve um pouco de receio, assim, né? Eles são um pouco mais fechados, assim, e aconteceu de primos, tios, em reuniões de família, comentarem, né? Pô, você não segue a Jesus, você não tem medo de ir pro inferno, esse tipo de coisa. Por que é importante você viver num país laico, hoje, com liberdade religiosa? E também um recado para aquelas pessoas que ainda são intolerantes, né? O que você tem para falar e o que você sente sobre isso, cara? É importante viver num país laico, né, de liberdade religiosa, pelo fato de as pessoas elas têm muito preconceito com o que é diferente. E não conheço todas as religiões, mas partes das religiões que eu vim a conhecer, todas pregam o mesmo ensinamento, né? Apesar de um budista ele não seguir os ensinamentos tradicionais de Jesus ou do cristianismo, ele não fala algo contra isso, sabe? Não é algo. Todo mundo busca uma melhora da sociedade e do indivíduo, no sentido coletivo, né? Legal. Então, isso é algo que acontece e o fato da gente viver nesse país laico permite a gente, de eu não me sentir bem em uma religião e buscar uma outra, ou buscar uma outra filosofia a qual eu me adequo melhor ou a qual eu me sinta mais confortável. E sobre a parte dos intolerantes, né, pô, o que eu tenho a dizer para os caras é falta conhecimento deles, falta refletir sobre a vida, sabe? Porque eu até hoje nunca conheci nenhuma religião que fosse intolerante, de fato, na sua essência. Então eu sou o Jackson Ricardo Parisi, sou hoje um umbandista. Qual é a sua história de conversão para a Umbanda? Então assim, eu venho, né, da religião católica, eu sempre estive presente na religião católica e faz uns 12 a 13 anos que eu sou um umbandista. Eu tinha muito problema de saúde, problema de dor nas costas, e muitas pessoas falavam, vai lá, toma um passe, né? Lá no terreiro tem uma vibração, vai fazer bem, tem cirurgia espiritual. Eu no começo não acreditava muito, né? Até mesmo porque eu não conhecia. Mas até então eu tinha uma tia minha da família que trabalhava com alguns guias em casa mesmo, e ela falou, vai lá, Jacques, você vai gostar, vai te fazer bem, mal não vai fazer. Então eu fui até lá, né? Até falei com o padre da minha igreja, né? Eu era... Tive essa pedida de Isso, permissão. tive essa pedida, né? Porque eu participava também na catequese com as crianças, tinha minhas turminhas, gostava, fiz a primeira comunhão, Eucaristia, né? Então
e queria também conhecer, né? Não, lá vão ter que curar, vai ser bom. E quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, porque são pessoas que eram voluntárias, um momento assim aberto ao público, não me cobraram nada, eu achei muito bonito, né? Um trabalho assim de imposição de mãos, de energia, me fez muito bem a música do ambiente, o ambiente, né? Aquelas pessoas ali com aquelas velas brancas, um trabalho muito bonito e numa vibração muito boa. Então eu me apaixonei ali e eu quis fazer parte daquele grande grupo ali que estava fazendo bem para outras pessoas sem cobrar nada e me fez bem. Para mim começou a melhorar a minha saúde, né? E eu não tive mais problema desde então. Então para mim foi uma vitória muito grande e eu quis fazer o que fizeram para mim e para outras pessoas. Se você já sofreu ou sofre perseguição religiosa, e se você sofre, como você lida com isso hoje? Então, Leonardo, como você mesmo disse, né, a Umbanda, hoje nós costumamos falar que a Umbanda ela é praticada de luz acesa e porta aberta. Meu pai de santo sempre usa muito isso, sabe? Que antigamente era no fundo de quintal, era escondido, tinha um preconceito muito grande, né, contra a religião, e ainda tem, né? Existem muitas pessoas que só de saber que você vai a um terreiro, elas já param de conversar com você. Muito ruim quando você se depara com, muitas vezes, um amigo seu, uma pessoa próxima a você, às vezes até mesmo o seu convívio diário do teu trabalho, e que você sempre se deu bem, e a partir do momento que ela sabe que você é um bandista, no meu caso, né? Ela começa a te olhar de uma outra forma, ela se afasta de você. Então é um sentimento muito ruim, porque é como se eu estivesse fazendo algo de errado, né? A minha escolha de estar na Umbanda, ajudando, fazendo o bem, né? Eu sempre acreditei que o Deus, independente da religião, é o mesmo, né? Que uma religião é para fazer o bem para a pessoa, para ela ficar bem, né? E que ela consiga também fazer o bem para outras pessoas. Agora, a partir do momento que você sente que uma pessoa tem uma outra religião e não aceita a sua, é muito difícil você achar um ponto de equilíbrio para lidar com essa situação. Porque você sabe do potencial do seu amigo, é o seu amigo, é uma pessoa certa, que tem ideais, tem uma boa base, mas ela tem o preconceito, porque você sente que mudou, né? A partir do momento que ela sabe que você é um bandista, as coisas mudaram. Cara, isso pra você me machuca? É uma coisa que ela interfere, chega você a pensar na sua mente, por exemplo, cara, acho que eu vou largar essa religião por conta desses sentimentos? Não, Leonardo, pelo contrário. Eu acho que isso é o que dá mais força, é o que motiva mais mesmo, é o que me coloca no trilho, e o caminho é esse mesmo, porque eu sei que onde eu estou indo é uma casa que respeita o livre-arbítrio, é um lugar que me faz bem, que faz o bem a outras pessoas, sem cobrar nada, é algo muito bonito, né? Então eu tenho certeza que é um trabalho abençoado por Deus, né? Seja ele Oxalá, Zambi, né, Jesus, o nome não importa, né? Mas é uma força divina que vem ali através dos guias para ajudar as pessoas. Então isso me dá mais força, porque eu tenho que mostrar que a Umbanda, né, que eu pratico, faz o bem e não tem por que eu me esconder, né? Eu tenho que mostrar para as pessoas o que é a Umbanda, porque o preconceito muitas vezes ele acontece porque as pessoas não conhecem. Como que você se sente estando numa sociedade hoje que tem a liberdade religiosa? Qual que é a importância dessa liberdade para você? Não só para a Umbanda, mas para todas as religiões. O que precisa, no meu ponto de vista hoje, é mais empatia, é mais amor, é mais esse olhar para o próximo sem esse preconceito, né? Faça o bem você, onde você estiver, qual religião você estiver, né? E não aponte, né? Não julgue, muito menos sem conhecer, né? E muito menos, né, achar que uma pessoa é diferente, né, de uma religião diferente, e ela é menos do que você ou mais do que você. Eu acho que todos nós estamos aqui para aprender, independente da religião, né? Todo mundo vai passar o que tem que passar. O livre-arbítrio, as escolhas dependem de cada pessoa, e é um aprendizado para todos, né? Então eu estou aprendendo muito também, espero poder aprender ainda mais, né? E ensinar um pouquinho que eu sei também. Legal. E te agradeço por hoje aí, você estar aí com esse trabalho lindo. E é isso mesmo. Poxa, show de bola, cara. Valeu, obrigado você.